A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. No livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 17, eu vou ler rapidamente que o texto é um pouco longo, mas você vai estar acompanhando para nós meditarmos e aprendermos um pouquinho dessa palavra. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse a ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu querido, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me ouvindo nessa manhã, acerca dessa palavra. Essa palavra, ela diz respeito a uma mulher que estava numa condição desesperadora. Primeiro que o marido havia falecido. E se não bastasse a morte do marido, havia uma dívida. O marido havia deixado uma dívida e, como forma de pagamento naquele tempo, isso aqui é bem antes de Cristo, o procedimento adequado que fazia parte de um combinado era que os filhos dessa mulher fossem levados como escravos para que a dívida pudesse ser saldada. Então imagine só, uma mulher sem um marido, endividada, e talvez a esperança dela, tanto para a sobrevivência, da provisão, como também para o amparo, para o cuidado, eram os filhos, mas até estes seriam comprometidos no pagamento da dívida. E aí essa mulher desesperada chega na presença do profeta Eliseu e diz assim: olha, você conhece o meu marido era fiel, sempre esteve junto contigo, e agora ele morreu, eu estou desamparada. O que eu vou fazer agora? Porque você sabe o quanto ele servia ao Senhor, você sabe o quanto ele adorava o Senhor, e agora, o que eu hei de fazer? Aí o profeta responde assim: mas o que eu posso fazer? E logo em seguida ele emenda com a pergunta: o que você tem na sua casa? Ela falou assim: não tem nada, não tem nada na minha casa. A única coisa que tem é uma botija, tem lá um frasco, um pouquinho de azeite. E aí o profeta deu uma ordem a ela, falou assim: olha, vai, pega todas as vasilhas que você tem na sua casa. E não só da sua casa, percorra a vizinhança, peça para os seus amigos, para os seus vizinhos, vasilhas emprestadas. E quando você chegar com todas elas dentro da sua casa, você vai fechar a porta e vai pegar um pouquinho de azeite e vai colocar em cada uma dessas vasilhas. E aí você vai orar juntamente com seus filhos. Fecha a porta, fiquem todos para dentro e comecem a orar. E essa mulher, ela não duvidou da palavra do profeta. Ela fez isso. Ela emprestou as vasilhas, entrou para casa e começou a orar juntamente com os filhos, após obedecer o que o profeta havia dito. E diz a palavra que, pelo milagre do Senhor, aquele azeite começou a brotar, começou a multiplicar nas vasilhas. E à medida que as vasilhas iam enchendo, elas paravam, o azeite parava de germinar, brotar, surgir. E aí não havia mais vasilha, e todas elas estavam cheias. E aí ela chegou até o profeta e disse assim: olha, profeta, as vasilhas estão todas transbordando de azeite. Ele disse: então agora você vai pegar esse azeite, separa uma parte que é relativa à sua dívida e paga a quem você deve. A outra parte é para você viver juntamente com seus filhos, que você possa ter a provisão necessária para a sua sobrevivência. Então esse é o contexto dessa palavra.
Esse é o contexto a qual nós estamos estudando. E a palavra ela pode ser transferida para os dias de hoje. Talvez dentro da sua casa, dentro do seu lar, você que é mulher, você também que é homem, talvez já tenha perdido a esperança. E por alguma razão, você percebe que há o risco de você perder aquilo que você tem. Você já perdeu alguma coisa na sua vida e talvez alguma coisa que você tenha, que aquilo que representa a sua esperança, a sua continuidade como pessoa, está prestes a sair da sua presença e você perder o contato. E aí essa palavra faz nos refletir o seguinte: a bênção que essa mulher recebeu, ela veio da sua fé. Porque o profeta disse, o que você tem? E ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Então essa palavra chega para você nessa manhã, meu querido e minha querida que está me ouvindo. O que você tem? Qual é o poder que você tem nessa manhã? Você tem um pouquinho de fé? Se você tiver um pouquinho de fé, entre no seu quarto, feche a porta e comece a orar e interceder pela sua casa, pela sua família, como aquela mulher fez. Porque aquela mulher corria o risco, além de ser viúva, de perder os seus filhos pela escravidão. Talvez os seus filhos nessa manhã, você tenha chorado por eles porque de repente eles estão escravizados por alguma condição desse mundo. Talvez o seu filho é um dependente químico, talvez o seu marido é uma pessoa que faz o uso do álcool, é um alcoólatra, talvez o seu filho é um viciado em algum tipo de droga, talvez você esteja olhando para a sua casa e veja desmoronar e você está perdendo a esperança, não tem mais forças e clama a Deus dizendo assim, olha, eu creio em Deus, mas parece que Deus me desamparou porque tudo está acontecendo ao meu redor e eu não tenho forças para mudar. Então a palavra de Deus nessa manhã para ti, minha querida e meu querido que me ouve, é o seguinte: você tem um pouquinho de fé? Entre em oração, comece a orar, comece a apresentar na presença do Senhor essas pessoas que você ama, essas pessoas que você valoriza, para que possa haver a transformação pela tua fé. Que o milagre possa acontecer igual aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha algo a oferecer nas suas orações. Ela tinha o azeite. O azeite no dia de hoje na tua vida representa a tua fé. Que a sua fé possa ser pequena, mas ela é suficiente para fazer o milagre acontecer na sua vida. Que essa pequena partícula de fé e de esperança que você tem, ela pode ser multiplicada, ela pode ser transbordada à medida que você orar, à medida que você unir o seu coração à presença do Senhor. O azeite vai ser derramado dos céus e você grandes coisas irá contemplar. A palavra de Jeremias, capítulo 33, 3 diz assim: clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciarei coisas grandes sequer possa imaginar. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa manhã em relação à história dessa viúva. Que você possa clamar ao Senhor e que Deus venha responder pelas suas orações, de maneira que o milagre possa acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.